A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Hoje, 15 de fevereiro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Quinto Constitucional. E para isso, nosso convidado é o advogado e professor universitário, Dr. Hugo Passos. Destacamos que o programa Direito no Ar é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Querido amigo professor, doutor Hugo Passos, é um privilégio recebê-lo aqui no Direito no Ar pela primeira vez. E como tradicionalmente acontece nesse caso, em que o entrevistado está nos concedendo o privilégio de ter uma boa conversa pela primeira vez, a gente procura sempre inspirar os nossos teleouvintes perguntando ao entrevistado sobre a sua trajetória de vida, porque certamente, especialmente no teu caso, que eu conheço, sei do seu brilho, da sua seriedade, da sua competência, certamente vai inspirar outras pessoas para que sigam a mesma seara. Então, por favor, doutor Hugo, por que a advocacia, por que a docência superior? Bem, inicialmente queria cumprimentar professor Heraldo Moreira, permita-me chamá-lo assim, pois tive a honra de compartilhar inúmeros momentos acadêmicos com o nobre colega. Queria cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Timbira e do programa Direito no Ar. De fato, Heraldo, a escolha foi uma escolha difícil, né? Eu não venho de uma família tradicional do direito. Meu pai é engenheiro, minha mãe é dentista e fui um dos primeiros membros da família a decidir cursar as ciências jurídicas, o curso de Direito. Foi, de fato, um desafio, mas eu tive o estímulo, a motivação dos meus pais, dos meus familiares, dos amigos, e dediquei-me à graduação com muito empenho. Após me graduar em Direito, resolvi continuar os estudos, fiz especialização, depois passei a lecionar em universidades privadas, tive a oportunidade de lecionar em diversas universidades e, para me capacitar ainda mais, resolvi fazer um mestrado e posteriormente ao mestrado, fazer um doutorado. Essas experiências foram muito enriquecedoras academicamente e, por essa razão, eu também me submeti a um concurso público para professor e, felizmente, tive êxito. E atualmente leciono na Universidade Estadual do Maranhão, local onde tenho compartilhado esses momentos acadêmicos e contribuído com muito orgulho de exercer a função também, além de advogado, de professor. Essa é a trajetória, uma trajetória de luta, de trabalho, em especial quando você não vem de uma família tradicional de direito. Eu costumo dizer aos meus alunos que o instrumento que nós temos para o nosso crescimento, nosso aprimoramento pessoal e para o desenvolvimento de nossa carreira é efetivamente se dedicar com afinco aos estudos. E é uma receita que tem dado certo para todos os meus colegas, as pessoas com quem compartilho a vida acadêmica. Maravilha. Bom, dito isso, podemos passar a tratar do tema central da entrevista de hoje, que é o tal do Quinto Constitucional. Para quem é da área jurídica, já sabe daquilo que a gente vai estar falando. Mas como a nossa audiência, talvez em grande parte, é de cidadãos comuns, e devem estar se perguntando nesse momento, o que é esse tal Quinto Constitucional, hein, doutor Hugo? É uma pergunta bem interessante. De fato, a população desconhece, em sua grande maioria, o que representa o Quinto Constitucional. Isso fica reservado ao mundo jurídico, aos juristas,
ou aqueles mais interessados em temas jurídicos. Nós temos atualmente uma Constituição Federal, que é a Constituição vigente de 1988, a Constituição que tem mais de 30 anos e que redemocratizou o país e deu o mais longo período de estabilidade institucional em nosso Estado brasileiro. E essa Constituição traz lá um rol de direitos fundamentais, a organização do Estado brasileiro em 3 poderes, seus respectivos órgãos, as funções de cada um desses poderes, mas também traz a previsão, quando trata dos tribunais, que 1/5 dos membros dos tribunais serão compostos por advogados de carreira e também membros do Ministério Público. Porque num tribunal, Heraldo, nós temos os juízes de carreira, aqueles que submeteram a um concurso público de provas e títulos e exerceram ao longo da sua vida a magistratura, ou seja, a função de julgar, de juiz, e também temos na organização do judiciário, no que diz respeito aos tribunais, juízes de carreira ao lado, exercendo a atividade judicante, jurisdicional, advogados e membros do Ministério Público. Então, isso é o 5º constitucional. 1/5 dos tribunais será composto por advogados e por membros do Ministério Público, ou seja, promotores. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Num tribunal que tenha 20 membros, 4 membros serão oriundos do 5º constitucional, 2 advogados e 2 membros do Ministério Público. Então, 1/5 da composição. Esses membros contribuirão com essa atividade de julgar os processos em grau de recurso, contribuirão, portanto, com a formação das decisões judiciais de modo aprimorado, já que ali é um órgão colegiado. Então, essa é a finalidade do 5º. Isso é o 5º. E desde a Constituição de 1934, o 5º está previsto em todas as constituições federais. Então, é um instituto consolidado na nossa estrutura constitucional, que foi reafirmado, reconhecido também pela Constituição de 1988, que redemocratizou o Estado brasileiro. Perfeito, muito claro, muito didático. Doutor Hugo, e qual seria exatamente a finalidade desse 5º, né? Por que os tribunais não são compostos em sua totalidade por juízes, né? Que seria o normal de se esperar, digamos assim. Eu já li vários autores que dizem que o 5º constitucional serve para oxigenar o judiciário, porque ele deixaria de viver uma atmosfera só de juízes e passaria a ter pensamentos de outros operadores importantes do direito, os advogados, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, enfim, os membros do Ministério Público. O senhor concorda com isso? O senhor acha que seja isso mesmo ou tem alguma outra explicação? Perfeito, o raciocínio está correto, Heraldo. A atividade que é exercida pelos tribunais, e aí digo, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, ela é uma atividade de prestação jurisdicional, ou seja, são serviços judiciários que são oferecidos no julgamento dos recursos que lá chegam para serem apreciados por essas cortes. E esse julgamento é um julgamento colegiado, ou seja, não é um julgamento de um indivíduo só, em particular, é um julgamento de diversos indivíduos que compõem o tribunal. O magistrado, ele tem uma visão de mundo, ele tem um preparo específico, ele tem uma perspectiva da realidade que é distinta da perspectiva, da visão de mundo do advogado e também do membro do Ministério Público. São funções distintas que exigem capacitações, expertises e técnicas, muitas vezes bem diferentes, e por essa razão, quando se escolhe
membros do Ministério Público e membros da advocacia para compor esse órgão colegiado ao lado de magistrados de carreira está a se prestigiar, a se fortalecer a formação de decisões aprimoradas através de distintas visões de mundo. E é por isso que se fala em oxigenar, em ventilar os tribunais, no sentido de que levaremos novas visões de mundo para um órgão colegiado formar uma decisão que certamente, por ser colegiado e formada por indivíduos que têm perspectivas diferentes, serão certamente decisões melhores para a sociedade. E essa é a finalidade do quinto. Então, a formação de decisões judiciais nestes órgãos colegiados de modo aprimorado, através da contribuição de visões de mundos distintas dos magistrados de carreira, dos membros do Ministério Público e dos advogados, para que a prestação jurisdicional alcance o ideal de justiça que a sociedade espera. Perfeito. Bom, essa justificativa, não é, de oxigenação do judiciário, da necessidade de ter outras visões do mundo jurídico, não só dos magistrados, porque quem trabalha com isso, né, quem está nos ouvindo, doutor Hugo, que não é da área do direito, não consegue, talvez, claramente identificar essas visões e se há diferenças entre elas. Mas nós, que somos militantes, né, nós dois, por exemplo, da advocacia, a gente sabe que o juiz pensa de um jeito, o advogado de outro, o promotor de outro, já completamente diferente. Então é importante realmente essa mescla para que a atividade jurisdicional, o julgamento, ele tenha todas essas visões, todos esses olhares. Mas há aqueles também, doutor Hugo, o senhor tem conhecimento disso, certamente, que criticam, mesmo, como o senhor disse muito bem, já estando consolidado há anos em várias constituições, mas criticam a existência do quinto constitucional. O senhor gostaria de falar um pouco sobre essas críticas? Sim, bem interessante a consideração, Heraldo. Essas críticas, elas têm um fundamento histórico. O fundamento histórico é que as escolhas dos membros dos tribunais, elas eram marcadas por critérios que são criticáveis, que são efetivamente observados pela sociedade e observados com reserva, com um olhar crítico em razão desses critérios que eram utilizados. E vou dar alguns exemplos. Os critérios eram, por exemplo, vínculos consanguíneos ou por afinidade com membros de poder. Então, se você vinha de uma família tradicional, se você tinha títulos nobiliários, né, em razão da sua árvore hereditária, ou se você tinha poder político ou poder econômico, figuraria nessas listas e chegaria a compor um tribunal. Isso, de fato, leva ao questionamento e à crítica de que esses critérios são critérios que não se adequam à nossa estrutura constitucional atual, são critérios que efetivamente são moralmente questionáveis, e por essa razão alguns juristas e alguns membros da sociedade criticam esse critério de escolha. Mas essas críticas, elas se reduziram, elas foram perdendo fôlego em razão da própria estrutura constitucional que o Estado brasileiro hoje detém. Então, nós temos uma Constituição Federal, que é democrática, que constituiu o chamado Estado Democrático de Direito, que traz entrincheirada em seu corpo diversos direitos e garantias fundamentais, que tem como fundamento de validade o princípio da dignidade humana, que traz entre esses direitos a igualdade de tratamento dos indivíduos perante a lei, e, portanto, os critérios hoje para a escolha do quinto constitucional deixaram de ser esses critérios, muitas vezes critérios objeto de críticas severas, e passou-se a estabelecer critérios que
colocam os indivíduos em condições de igualdade na disputa e, portanto, prestigia-se esse direito fundamental, que é o direito à igualdade, e, portanto, está perfeitamente adequada à nossa estrutura constitucional atual. Então, a crítica pode subsistir, mas ela perdeu fôlego em razão da adequação do Instituto a essa nova ordem constitucional que foi criada pela Constituição de 1988 e está aí com mais de 30 anos, né, de vigência em nosso país. Maravilha. Estamos conversando com o Dr. Hugo Passos sobre o 5º Constitucional, aqui no seu programa Direito no Ar. Bom, doutor Hugo, às vezes, ainda que superadas essas críticas por serem fundadas, como o senhor acabou de demonstrar, mas às vezes a realidade nos atropela, não é? A questão fática, a questão real, ela acaba se tornando maior até do que qualquer crítica. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos conhecimento, o senhor que milita na advocacia, eu também, eu que já estive, inclusive, no Poder Judiciário, nós temos conhecimento que o nosso Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, que é o que tem nesse momento uma vaga para o 5º Constitucional, ele tem problemas estruturais sérios. Ele não tem, por exemplo, hoje espaços físicos, pelo menos a princípio, em que se possam acolher novos gabinetes de desembargadores fruto do 5º Constitucional. Como é que o senhor encara essa dificuldade? De fato, será necessária uma reestruturação e já está em curso o planejamento de criação da estrutura de um novo tribunal. Esse debate já vem ocorrendo há alguns anos e já está bem adiantada as tratativas do tribunal e as perspectivas de efetivamente se iniciar a construção de um novo Tribunal de Justiça num prédio que seja efetivamente acessível, né, estruturado para aquela finalidade tão relevante que é o exercício da função jurisdicional. Atualmente, a estrutura atual é de fato de grande dificuldade de criação de novos gabinetes, por exemplo, para novos desembargadores. Mas penso eu que o preenchimento dessas vagas, e elas têm sido gradativas, Geraldo, justamente para que se possa equacionar esse problema. Foram criadas 7 vagas, sendo 5 para juízes de carreira e 2 vagas, uma para advogado de carreira e outra para o membro do Ministério Público. Subiram, ou seja, acessaram o tribunal e ocuparam vagas 3 juízes de carreira. Estão pendentes, portanto, né, o restante das vagas que serão ocupadas, uma para a advocacia, uma para o MP, 2 para a magistratura, e essa demora, né, na escolha desses membros, ela também pode se explicar e justificar pela necessidade de adaptação. Não só pela observância dos critérios de escolha, os processos de escolhas que virão no futuro, mas em especial pela necessidade de adaptação. Sua crítica é plausível. De fato, o tribunal terá que efetivamente se estruturar para receber os novos membros do tribunal, e é por essa razão que o preenchimento das vagas está sendo feito de modo gradativo. Pensa-se em alguns anexos, até que a obra do novo tribunal seja concluída, mas certamente o tribunal está atento à necessidade de adaptação. Perfeito. Bom, vamos agora tratar de uma outra questão envolvendo essa temática do 5º Constitucional. No caso específico da advocacia, não é, que nos interessa mais de perto, porque nós estamos nessa carreira, quem pode concorrer a essa vaga que está reservada, digamos assim, para os advogados, doutor Hugo? Essa pergunta, Heraldo, é bem interessante e tem uma ligação direta com a pergunta que você fez sobre as críticas do 5º, né? Agora nós vamos poder esclarecer um pouco por que os critérios hoje são critérios que se adequam perfeitamente à Constituição e de fato, garantem um equilíbrio na disputa
maior do que se vivenciou, né, em outras épocas. O candidato a advogado que pretende concorrer à vaga do quinto constitucional, ele precisa preencher alguns requisitos. A Constituição Federal fala lá em notório saber jurídico, ele precisa, portanto, ser um advogado que tenha capacitação técnica e que, se essa capacitação técnica seja reconhecida no âmbito social, no âmbito laboral, onde ele exerce suas atividades. E como é que se dá esse reconhecimento? Esse reconhecimento se dá a partir da comprovação dessas experiências profissionais, da sua titulação, dos trabalhos publicados e do efetivo exercício profissional com um rigor técnico que a sociedade reconhece. Por isso, uma reputação, um saber jurídico que seja reconhecido pela sociedade. Além disso, o segundo critério é a reputação ilibada. Ele precisa ter um comportamento na sociedade e uma vida pregressa, ou seja, um comportamento ao longo de toda a sua carreira como advogado e também um comportamento no âmbito fora do exercício profissional que demonstre que ele é um cidadão que obedece aos princípios morais que estão vigentes em nossa sociedade. Então, ele precisa efetivamente ter uma conduta de vida que se adequa à moralidade reconhecida pela sociedade na qual ele está inserido. E isso como é que é comprovável nesse processo, Heraldo? Nós temos o candidato, ele precisa apresentar certidões, né, que demonstram que ele não tem, por exemplo, antecedentes criminais, certidões que demonstram que ele não é um violador de prerrogativas, de que ele não é um agressor de mulheres. Então, percebam que são aspectos que não têm condenações por improbidade administrativa em nenhuma hipótese. Então, são critérios que demonstram que ele conduz a sua vida dentro de parâmetros de moralidade que são reconhecidos e exigidos pela sociedade. Então, os dois primeiros requisitos que o candidato tem que preencher é o saber jurídico e a reputação ilibada. Além disso, ele precisa demonstrar claramente que ele tem, pelo menos, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício profissional. E esses 10 anos de efetivo exercício são demonstráveis pela produção de pelo menos 5 peças processuais por cada ano, ou atividade própria do advogado, como, por exemplo, atividades de consultoria jurídica. Então, ele precisa demonstrar que nesses 10 anos, em cada ano, ele peticionou em pelo menos 5 processos por cada ano, ou prestou consultorias, pelo menos 5 consultorias em cada um desses 10 anos que ele vai demonstrar. E ele vai demonstrar isso através também de certidões que são emitidas pelo Poder Judiciário, ou contratos e os próprios pareceres ou consultas que foram respondidas. Então, esses são os principais critérios, requisitos que o candidato deve preencher. No nosso caso aqui do Maranhão, ele também tem que demonstrar que ele está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, há pelo menos 5 anos. Então, esse também é um requisito. Ele precisa estar aqui exercendo a atividade, tendo inscrição. Por exemplo, ele pode ser um indivíduo de outro estado, mas ele precisa ter a suplementar a inscrição dele da OAB pelo menos 5 anos no estado do Maranhão. Então, esses são os principais requisitos para que um advogado que pretenda concorrer a essa vaga para o 5º constitucional, que é contribuir com a atividade jurisdicional na função de jurista no tribunal, precisará demonstrar aos advogados e à sociedade. Doutor Hugo Passos, e quais seriam as etapas desse processo, né, que é um verdadeiro processo seletivo, se é que podemos chamar assim? Exatamente, é um processo de escolha muito rigoroso, Heraldo.
E esse ponto é um ponto muito importante. Pela primeira vez na história de 90 anos da OAB Maranhão, nós vamos ter uma escolha que será marcada por uma consulta direta dos advogados numa primeira fase. Então, a primeira fase do processo de escolha é que os candidatos inscritos, que tiveram, portanto, seus registros de candidaturas deferidos pela Ordem dos Advogados do Maranhão, do Brasil Seccional Maranhão, eles terão que se submeter seus currículos, suas trajetórias, suas propostas e sua visão de mundo para o exercício dessa função de jurista que comporá o Tribunal de Justiça por todo advogado e advogada do Estado do Maranhão. Então, pela primeira vez, cada advogado e cada advogada regularmente inscrito e adimplente poderá escolher o seu representante para o tribunal. Dessa escolha, que é feita através de uma votação, que será uma votação online e facultativa, embora seja facultativa, é muito importante que a advocacia se manifeste democraticamente sobre essa escolha. Após colher os votos e o anseio da advocacia do Maranhão, formar-se-á, ou seja, será formada uma lista de 12 nomes. Os 12 advogados e advogadas mais votados do Estado formarão essa lista duodécima, sendo que essa lista ela será paritária, pois outro ato histórico da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, a lista será necessariamente de 6 homens e 6 mulheres nessa primeira fase. Aprovou-se também a equidade racial. Nessa primeira fase, entre os 12 mais votados, 6 homens e 6 mulheres, teremos pelo menos um candidato de cada gênero que se autodeclarar negro. Considera-se negro, para a norma de escolha, os pretos ou pardos. Então, o candidato que se reconhecer preto ou pardo, através de uma autodeclaração, ele competirá em pé de igualdade, em uma votação ampla, mas nessa lista, no mínimo, teremos que ter um candidato de cada gênero, preto ou pardo, na lista duodécima. Então, em síntese, será uma votação direta dos advogados, os 12 candidatos mais votados serão escolhidos democraticamente pela Advocacia do Maranhão. Essa lista será paritária, 6 homens e 6 mulheres, e teremos na lista, no mínimo, um candidato negro de cada gênero. Então, essa é a primeira fase da disputa. Uma vez finalizada essa fase, Heraldo, essa lista será remetida ao Conselho Seccional da OAB Maranhão. E os conselheiros da OAB escolherão 6 nomes, sendo 3 mulheres e 3 homens. E nessa lista de 6 nomes, a chamada lista sêxtupla, necessariamente teremos que ter pelo menos um candidato, e aí de qualquer dos gêneros, que se reconheça preto ou pardo. Então, a lista sêxtupla, ela será formada de 3 homens e 3 mulheres, sendo pelo menos desses candidatos, seja homem ou mulher, reconhecido como preto ou pardo. Uma vez finalizada essa segunda etapa, essa lista é enviada para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça escolherá 3 nomes. Então, reduzirá a lista de 6 nomes para 3 nomes. E aí, nessa escolha, não há o critério, não há essa definição do critério de paridade, porque é ímpar, são 3 nomes, mas fica de livre escolha dos membros do tribunal. Então, forma-se a lista tríplice. E, por fim, a quarta e última etapa desse longo processo será a escolha do governador do estado, entre os 3 nomes que compõem a lista tríplice, do novo
desembargador oriundo da Advocacia do Maranhão. Muito bem. Mais didático que isso, impossível. Eu acho que o Dr. Hugo esgotou o tema quinto constitucional. E como todo grande professor, e ele é um grande professor, sei disso, conseguiu esgotar todo o assunto dentro do horário que foi estabelecido. É uma pena, porque a gente precisa finalizar a entrevista, é sempre muito bom conversar com meu querido amigo, professor, doutor Hugo Passos. Mas temos aqui essa limitação do tempo. Então, doutor Hugo, muito grato mais uma vez pela sua disponibilidade em deixar aí os seus clientes, os seus afazeres, os seus alunos para conversar conosco. Fica o espaço agora para suas considerações finais. Professor Heraldo, uma grande satisfação, uma honra, de fato, participar do Direito no Ar, da Rádio Timbira. Conte comigo sempre, tá? Estarei sempre à sua disposição. Quero deixar aqui o meu abraço à Advocacia do Maranhão, conclamá-los a participar desse processo que será democrático de escolha do novo membro do Tribunal Oriundo da Advocacia. É um momento democrático muito importante para todos nós. Podemos efetivamente levar um membro da advocacia que tenha a nossa visão de mundo, que seja sensível às nossas realidades e que efetivamente possa contribuir com o tribunal, com a atividade jurisdicional, com técnica, dentro dos parâmetros que a sociedade e a advocacia almejam. Portanto, quero enviar um abraço especial ao meu querido professor Heraldo Moreira e a todos os ouvintes do Direito no Ar e da Rádio Timbira, e agradecer a generosidade do convite e dizer que continuo à disposição sempre que você precisar, professor Heraldo. Um grande abraço. Muito bem. Nós que agradecemos. Recebemos hoje aqui no programa Direito no Ar a presença do advogado e professor universitário Dr. Hugo Passos, que conversou conosco sobre o tema quinto constitucional. Agora vamos acompanhar, para finalizar o programa Direito no Ar de hoje, mais um excelente link CNJ. Um forte abraço e até a semana que vem. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar das novas regras que serão adotadas em concursos para tabeliães. O objetivo do Conselho Nacional de Justiça é promover a inserção social de pessoas que foram historicamente excluídas. As novas regras foram aprovadas por unanimidade pelo CNJ e valem para os concursos que ainda não tiveram os editais publicados. O prazo para que os candidatos provem hipossuficiência, neste caso, falta de dinheiro para pagar a taxa de inscrição, foi ampliado para 30 dias. Também será permitido que os cotistas concorram a qualquer tipo de cartório. E o peso para a prova de títulos foi reduzido. Os títulos tinham peso 2 no cômputo geral da nota. Nós voltamos para o peso 1, porque muitas pessoas com vulnerabilidade social, pessoas negras, não têm oportunidade de fazer vários cursos, estão ainda gerindo a sua vida com aquilo que é apenas o básico, né? Então, foi dado o peso 1 para os títulos para que eles pudessem ter condições de concorrer em igualdade com os outros candidatos nessa questão de títulos. A Corregedoria cita o exemplo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que promove concurso para juiz substituto para demonstrar a justeza de regras semelhantes. Lá dos 700 candidatos que passaram para a segunda fase, mais de 300 foram candidatos inscritos como candidatos negros. Então, para o senhor ver que a metade que passou para a segunda etapa já foram negros. Então, a gente espera que com isso, lá no final do concurso, claro que a partir daí eles começam a concorrer em igualdade de condições, com as cotas reservadas, obviamente, mas acreditamos que vão conseguir preencher as cotas que estão destinadas ao candidato negro, ao contrário do que acontecia no passado, que sequer conseguiam fazer o preenchimento dessas vagas reservadas a eles.
As mudanças nas regras dos concursos para cartórios fazem parte de uma política mais ampla do CNJ e da Corregedoria Nacional para promover a diversidade e a inclusão. A própria comissão dos concursos tem uma orientação que haja mulheres incluídas, então não é só da questão das cotas de pessoas negras ou deficientes, mas a inclusão como um todo, né, das minorias, digamos assim, né, trazer essa inclusão para que as minorias não sejam chamadas mais minorias. A gente quer chegar no momento em que a gente não fale em minorias, ou seja, todos estão inclusos nas políticas sociais do Poder Judiciário. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Saulo Vida, advogado e dirigente da organização não governamental AGANJU, Afro Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica. Converso também com Tiago de Lima Almeida, advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Notarial e Registral do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Tiago. Como eram as regras antes, Tiago, e como são agora? Qual é a diferença fundamental entre elas? Eles já estavam normatizados pelo CNJ por meio da Resolução 81 de 2009 e agora, em outubro de 2022, houve um aprimoramento dessa Resolução 81 através da Resolução 478 de 2022 e essa resolução ela vem também trazer alguns importantes reequilíbrios, tais quais, por exemplo, o peso de títulos, quando nós tratamos aí na classificação dos candidatos. Historicamente, percebemos que candidatos com maiores ou melhores condições financeiras ostentavam um número maior de títulos e logo traziam um desequilíbrio quando concorriam com pessoas com menores oportunidades econômicas e financeiras. Então, essa nova resolução traz uma baliza interessante quando trata que os títulos terão peso 1 e a prova ela terá peso 9, ou seja, trazendo aí uma interessante, diria, um interessante reequilíbrio para as pessoas que eventualmente não ostentem de condições financeiras avantajadas, ou seja, que não possam colecionar títulos, mestrados, doutorados, pós-graduações e afins. Saulo, na sua avaliação, você acompanhou de alguma forma essa mudança? Na sua avaliação, qual é a importância disso? Que consequências, inclusive, terá? Fazendo alusão ao momento do futebol, ao momento da Copa do Mundo hoje, diria que nós começávamos uma partida tomando 3-0, digamos assim. A aproximação de uma qualidade, de uma equidade na competição, na concorrência, no concurso em si, ela se torna muito mais efetiva agora com essa última resolução do Conselho. Quando se trata de questões como a prova de títulos eliminava, com o peso anterior, muitos dos candidatos que teriam perfeitas condições, porque, veja, pessoas que são de origem mais humilde, que mal conseguiram fazer uma formação superior, ainda tem que lidar com pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso trazia uma concorrência muito mais desigual. Então, a resolução do Conselho, ela promove a equidade em termos de como conseguir competir de forma mais igual, mais equilibrada, digamos assim. Do seu ponto de vista pessoal, o senhor como um homem de ascendência negra, o senhor se sente excluído? Como é que uma pessoa como o senhor avalia isso de dentro, falando de dentro para fora e não como mero observador? Olha, é um lugar de fala interessante porque, por exemplo, eu tenho 58 anos e sou graduado em Direito há 2 anos, embora tenha tido uma graduação anterior em outra área. A forma até que você consiga uma graduação, até que você consiga ter condições de disputar uma vaga como essa,
ela é extremamente dolorosa e desigual, quer seja pelo acesso a universidades públicas, onde o filtro é mais intenso, é mais duro, e as pessoas mais pobres, de menor acesso econômico, enfrentam mais dificuldades, porque não têm escolas públicas de qualidade, porque não conseguem pagar cursinhos caros para que lhe permitam o acesso. Então, a desigualdade e o desequilíbrio é muito grande. A gente pode olhar isso, comparar em vários aspectos do acesso para que se possa chegar e disputar em pé de igualdade uma vaga dessa. Então, como negro, eu me junto aos indígenas, às pessoas que se consideram pardas também, porque a luta para que você galgue um espaço desse é extremamente desigual e muito intensa. Diria que o Conselho, com essa resolução, ele dá um passo importante no sentido de equilibrar essa disputa. Tá? É um passo numa caminhada longa que talvez esteja apenas começando, porque ela começa quando encerra, teoricamente, a abolição, com o fim da escravatura, mas um fim que, de fato, nunca houve. Né? As formas de escravidão continuam múltiplas e diversas, e apenas mudam a fachada, mudam a forma como se apresenta. Tiago, como é que se deu essa modificação? É uma iniciativa do CNJ. Em que circunstâncias foi elaborado ou foram elaboradas as novas regras? Na verdade, Guilherme, nós estamos tratando potencialmente de 27 entes instituindo concursos locais, ou seja, nós estamos falando que o Poder Judiciário Estadual cria regras para promoção desse concurso de ingresso e remoção. Pois bem, o CNJ ele veio já através da Resolução 81 trazer algumas padronizações, tá, para que os tribunais observem esses critérios mínimos. Tá? Essa nova resolução ela trouxe um avanço muito interessante, inclusive com o intuito de se evitar eventuais fraudes quando nós estamos falando de cotas raciais, já que ela criou uma comissão, tá, responsável por essa avaliação desse processo de heteroidentificação, né? E esse processo de heteroidentificação, importante que se coloque como uma análise, né, fenotípica aí do candidato. E essa análise ela acontece por meio de vídeos, fotografias. Então o CNJ trouxe também um importante avanço para se evitar fraudes. Nós tivemos, a OAB inclusive acompanhou muito próximo isso, nós tivemos num último concurso para ingresso na magistratura, um candidato que se declarou negro, mas na verdade essa declaração foi questionada e eventualmente o CNJ, por meio de um processo administrativo, corrigiu essa distorção, ou seja, essa resolução também reflete essa preocupação na criação de mecanismos para efetivamente se garantir e se promover essa igualdade racial sem que haja fraude ou ardil por parte de candidatos que não preencham os requisitos estipulados pelo ato normativo. Saulo, essas medidas democratizantes, que incluem pessoas historicamente excluídas na sociedade brasileira, muitas vezes são criticadas. Há quem seja capaz de dizer, bom, mas essa pessoa passou numa prova na universidade por meio de cota, ela está menos preparada do que o outro que estudou mais, que estudou em melhores colégios, isso vai prejudicar o desempenho dele. Como é que o senhor responderia a isso? Se trata, Guilherme, de uma verdadeira falácia. Observem bem, o sistema de seleção nas universidades públicas federais completam 10 anos do sistema de cotas agora esse ano e existe uma expectativa da reavaliação desse sistema. Ao avaliarmos esse sistema nos últimos 10 anos, ele foi extremamente assertivo, quer seja na qualidade de produção acadêmica desses alunos
que entraram pelo sistema de cotas, quer seja pela qualidade dos formandos oriundos também desse sistema de cotas. Cota, na verdade, sempre existiu. Vamos nos ater aqui ao sistema de cotas oficioso que existiu desde o século XVI, século XVII, com as tabeliães de notários. As regras para a concessão eram tão específicas que ela criava uma espécie de cota para um público específico, um público que fosse de interesse do poder naquele momento. E esse público nunca incluiu as pessoas mais humildes, mais pobres, consequentemente os negros, os indígenas, nesse segmento da justiça e do trabalho. Quer dizer, eu acredito que a decisão, a resolução do Conselho, ele, além de corrigir falhas, é um processo inclusivo. Eu diria que, para além do cota, ele possibilita essa inclusão, porque nós tínhamos um sistema de cotas antigamente, oficioso, como volto a falar, que destinava que determinados segmentos de atividade pública pertenciam a um determinado segmento da população previamente escolhida. Por exemplo, muito comum no interior, você observar que os cartórios passavam de pais para filhos. Com esse sistema de cotas, nunca se questionou nada. E não se questionava por quê? Porque não interessava a classe dominante que isso aí fosse mudado de alguma forma. Portanto, a mudança promovida pelo Conselho, ela vem em excelente momento, ela vem provando que esse tema é um tema pautado de diversas formas. A questão racial é uma questão que não volta atrás, ela não vai dar ré, é uma questão da ordem do dia, e que nós precisamos urgentemente dar continuidade ao trabalho nesse sentido, para que isso vire uma política de Estado, tá? Que saia dos limites da área da justiça, e que o Executivo se preocupe com isso, sobretudo o Legislativo, trabalhe nesse sentido, porque a situação é grave, e eu diria o seguinte, que sem igualdade racial não existe democracia. Nós que falamos tanto de democracia. Tiago, e na prática, como é que vão funcionar esses concursos para tabeliães? São 27 estados ou unidades da federação, como você disse no bloco anterior. As regras são únicas, todos têm que obedecer a essa resolução do CNJ. Na prática, como é que vai funcionar? Bom, no que se refere às vagas reservadas aos negros, a resolução ela estipula um mínimo de 20% das serventias vagas oferecidas nesse concurso para os negros, e também traz uma importante disposição fruto da resolução 478 de 2022. Essa resolução, ela traz aí um pleito que já era percebido anteriormente, mas que não vinha ou não estava abarcado por um ato normativo, que é a vedação no estabelecimento de nota de corte, ou, eventualmente, qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros. Isso é um grande avanço, por quê? Porque, em que pese alguns concursos já tratarem e fazerem a referência ao Estatuto da Igualdade Racial, existiam algumas cláusulas de barreira que, na nossa visão, traziam prejuízos aos candidatos negros. Então, a resolução do CNJ de 2022, ao vedar essas cláusulas de barreiras ou nota de corte, ela traz uma maior efetividade à observância dos ditames do Estatuto de Igualdade Racial. Inclusive, a resolução ela traz como requisito mínimo apenas o atingimento da nota de 6. Ou seja, existiam alguns procedimentos que estabeleciam notas superiores à nota 6, o que se chamava de nota de corte, e que trazia, sem dúvida nenhuma, um prejuízo ao candidato negro, pardo, enfim. Tiago, e você acompanhou a feitura das novas regras. Houve resistência de alguma forma? Como é que se lidou com isso? Na verdade, essa votação ela ocorreu em reunião do plenário do Conselho, e foi uma votação unânime.
Ou seja, todos os ministros, conselheiros, acompanharam a reflexão sobre a necessidade de aprimoramento da Resolução 81 de 2009, com a criação de novos mecanismos, conforme falei quando da abertura, para proteção e para se fazer valer a igualdade racial, mas também a questão também dos hipossuficientes e do equilíbrio, né, de pessoas que não possuem, quando da participação do certame, condições financeiras, econômicas avantajadas, como a grande maioria dos candidatos, já que nós estamos tratando de um concurso extremamente elitista. Saulo, há pouco, na sua resposta anterior, você disse que acabou-se com a escravidão lá no século XIX ainda. Depois, houve até algumas evoluções ao longo dos 100 anos seguintes, aliás, 100 e poucos anos, né? Uma delas é esta, da qual a gente está tratando hoje, mas você lembrou também que há um longo caminho a ser percorrido. Eu lhe pediria que falasse um pouco sobre isso, que caminho é esse, quais são as principais barreiras a serem vencidas e como é que se combate essas barreiras. Guilherme, as barreiras são tantas, as dificuldades são múltiplas, de tal forma que vamos tentar fazer um pequeno resumo. O país hoje, a nação brasileira, é um país dividido. Não se assume isso, mas é um país dividido entre ricos e pobres, né, entre negros e brancos. Se fala há muito tempo que nós temos uma democracia racial. Isso tem se mostrado extremamente inverdade, né, uma inverdade, porque nos momentos em que existe uma discussão da quebra do poder instituído, da quebra dos privilégios instituídos, a reação é muito dura, é imediata, e ela toma contornos que são assim, os mais improváveis. Volto a dizer, a resolução do Conselho é um passo importante nisso, nesse sentido, mas a caminhada é muito longa, ela é diversa, e ela envolve todos os setores da sociedade indistintamente, inclusive porque parte da sociedade que é prejudicada não consegue enxergar o prejuízo que sofre. E não consegue enxergar o prejuízo que sofre por quê? Por falta de informação, por falta de educação. Então, um dos pilares a serem desenvolvidos e tratados de forma diferenciada é a educação no país. A educação traz esclarecimento, amplia a visão e mostra em que lugar o cidadão se coloca na sociedade, em que lugar ele é colocado e quais as dificuldades de fato que ele encontra. É muito comum, às vezes nas classes mais inferiores, a pessoa achar que o limite é aquele que ele encontrou, o limite é aquele que o sistema possibilitou que ele chegasse. Ele não consegue, não se permite nem, às vezes, sonhar, e não sonha por falta de educação. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação dos nossos dois convidados, o Saulo Vida, advogado e dirigente da organização não governamental AGANJU, Afrogabinete de Articulação Institucional e Jurídica. E também agradeço a Tiago de Lima Almeida, advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Notarial e Registral do Conselho Federal da OAB. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.